Bom dia, amados irmãos, e a paz do Senhor a todos quanto venham, ouvir esse vídeo, que a paz do Senhor reine na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu queria meditar nessa manhã na palavra de Deus e deixar um texto para a nossa meditação da poderosa palavra de Deus. Diz assim: a passagem pelo mar se encontra no livro de Êxodos, segundo escreveu Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, lá pelo ano de 1400 e pouco. A poderosa palavra de Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marche, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem, que se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e seus cavaleiros, até ao meio do mar. Aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou-se o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Louvado seja Deus. Irmãos, amados amigos, Deus não se deixa escarnecer por homem nenhum, por nação nenhuma, por autoridade nenhuma. Deus enviou por várias vezes o seu líder a Faraó, que foi Moisés, e ele prometia, e daqui a pouco regredia em sua fala, a ponto de Deus enviar 10 pragas, e até o filho dele Deus matou. E tudo que Faraó viu, tudo que Faraó viveu, ele viveu e viu. Tudo que Deus fez foi insuficiente, porque no início Deus não endureceu o coração dele, segundo o seu pensamento. Ainda havia uma chance, mas depois Deus quis endurecer, e o final foi trágico. O líder dos egípcios, Faraó, levou todo aquele exército com seus cavalos, cavaleiros, todo o seu material bélico, armas, carros,
a perdição de suas vidas. Porque Deus não se deixa escarnecer. Olha o nosso carnaval brasileiro. Satanás arrasta Jesus na passarela. Satanás, na história do enredo, vence Jesus. E Jesus para outros é gay. Jesus para outros é homossexual. Jesus é travesti. E aí está o quadro do carnaval desse ano. E não sei se vai ter outro. Deus tem permitido isso aí, coincidentemente, após tudo aquilo acontecer. Certamente é a permissão dele. Como também hoje está o homem endurecendo a sua cerviz, você que vem me escutar, ou tem me escutado, para não praticar e exercitar a fé na palavra de Deus, que vai te levar a uma salvação eterna, para morar com o próprio Deus. E homem entendido, depois eu vou. Homem entendido não está na hora. Homem entendido ainda não há tempo. Como se o homem, eu e você, tivéssemos domínio sobre a nossa vida. Vida que eu estou falando agora, daqui a pouco posso estar morto. Que amanhã ser enterrado e à tarde não mais resistir. Vai ficar só o nome, Juarez. Então, quem sou eu para entender em mim mesmo, que eu vou chegar lá? Não. Chegam os que Deus querem. E a misericórdia é segundo a sua palavra. Ou como Ele queira fazer com alguém. Mas, via de regra, você ouve, ele te condiciona, o Espírito Santo fala com você. Então, irmãos, diz o texto, no verso 15 que eu li em Êxodos 15, de 1 até o 26, diz o verso de número 15, o primeiro que eu li, assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mas, humanamente, antes de Deus falar com Moisés, nessa palavra que eu cito agora, marchar para onde? Se a visão, se o que viam era o mar. Qual humano que pode com o mar? Muito mais mandar as águas, ao tocar um objeto na água, se fender e formar uma parede da esquerda, da direita e uma parede da esquerda. Moisés, limitado, não teve essa visão. Então, o que valeu a Moisés é que ele servia ao Deus verdadeiro, único e fiel, que pode todas as coisas. E quando Deus quer, Deus opera. E era querer de Deus operar, porque Deus disse que ele ia se glorificar em Faraó. Deus espedaçou Faraó, Deus envergonhou Faraó, Deus envergonhou os egípcios, toda a nação, humilhou e matou grande parte do exército que foi. Porque Deus é Deus, Deus não dá satisfação a ninguém. Porque escarneceram do nome dele através do seu líder, Faraó. O povo cria em deuses pagãos, imagens, rituais, coisas até satânicas, diabólicas, se inclinando a deuses, pedra, feita por mão de homens, madeira, buscada no bosque. Deus é um ser espiritual, que fez, na concepção pela irmã Maria, a Santa Irmã Maria, não santa por ser uma santa, no dito da palavra, mas pela maneira dela viver, mansa, humilde, meiga, e quis Deus elegeu Maria para conceber. Só Maria, eu tenho uma esposa aqui que concebeu um filho a mim. É a mesma mulher como Maria foi,
com o ventre para conceber um filho, como nós temos um. Mas só. Então não posso desviar o foco daquele que tem poder para gerar, sem ser carnalmente, as vias de fato, como é o costume da natureza dada por Deus, gerou pelo seu Espírito, a honra dela é essa. Eu não tenho que venerar ninguém nem nada a não ser o meu Senhor Jesus Cristo, que Deus estabeleceu, porque Jesus Cristo é o nome sobre todo nome. Jesus Cristo é o nome dado aos povos, nações, de todas as línguas, para se curvar e salvar a sua alma da perdição eterna e morar no inferno, onde o diabo e seus anjos. Isso quer a humanidade crer ou não? Então, irmãos, todos que se apresentam na palavra aqui com nome, sobrenome, nações, povos, línguas, aqui são pessoas que fizeram parte, usadas pelo Todo-Poderoso, por bondade e misericórdia. Nenhuma delas pode ter atenção maior do que o dono da palavra, que a eles, sendo privilegiados por ele, está com o nome aqui. Nada pode estar acima da minha fé, a não ser Jesus Cristo para com Deus. Tudo que eu colocar entre eu e minha fé, para chegar a Deus aí, Deus rejeita. Ó, eu estou aqui, minha fé está aqui na minha frente, Deus está aí, exemplificando, né? Se eu colocar essa chave aqui, ó, essa chave, ó, mudou, ó, era eu, a minha fé pela palavra e Deus. Deus é Espírito, eu não vejo, mas creio. Aí agora vai ser eu, essa chave do meu carro, depois Deus. Ó, essa chave está roubando porcentagem da glória que ele pede de mim, 100%. Toda a glória, toda a honra e todo louvor. Estou falando devagar para você entender. Essa caneta aqui, ó, caneta. A regra que Deus estabeleceu para a palavra é eu, minha fé na palavra e Deus. Agora, vamos lá. Eu, minha fé em Deus, pela caneta para chegar a Deus. Não. A caneta está roubando porcentagem da glória que é dele. Eu não chego a ninguém pela caneta. Quem chega a Deus por uma chave? Entende? Ou qualquer outra coisa. Irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé? A fé é original, genuína, entre eu e meu Deus. O que Elias falou para os profetas que estavam meio desanimados e se misturando com os profetas de Baal, uns demônios? Ó, se Deus é Deus, vocês têm que resolver, segue a Deus e pratique o que Ele quer. Mas se Baal, que é um demônio, é o Deus de vocês, então segue o demônio, porque vai perder tempo em Deus. Embora em Deus ninguém perca tempo. O homem que pode perder tempo com Deus, dizendo estar em Deus e praticando coisas que o próprio Deus abomina, aborrece, repudia, não quer. Como é que Deus pode aprovar se eu sei e faço errado? Não vai agradar. Então é preciso, irmão, exercitar. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme, ó, é o que firme, a coluna, a fé em quê? A fé em Faraó, ó, não deu certo. A fé nos deuses dos egípcios, não deu certo, todos querem ir por terra. A fé é o firme fundamento. Se a fé é o firme fundamento, é a estrutura, é uma coluna, é uma base, vamos colocar assim, então eu tenho que observar em que eu coloco a minha fé e em quem. Tem gente colocando a fé em um Deus, ou um derivado de Deus, um D minúsculo, que Deus só há um, único fiel, justo, verdadeiro, que veio através de Israel se apresentar à humanidade, porque escolheu eles primeiro, e eles rejeitaram, e sofreram e sofrem até hoje por isso, e vão ter que se humilhar diante de Deus por Jesus Cristo, porque não aceitaram Jesus como de Deus, boa parte deles. Vai ter que ter um conserto, se humilhar, ser humilhado pelas nações, trincheirado.
Pessoas estão se curvando a um Deus, com D minúsculo, que tem boca e não fala por eles, não pode agir. Tem olhos e não enxergam por eles e não pode agir por eles. Tem ouvido e não escuta por eles e não pode ouvir por eles. Pessoas se curvando a um Deus que ele, no dia da sua festa, ou por alguma outra coisa, tem que carregar na palma da mão ou em cima de um estrado de pau pela rua fora. Como que alguém nessa condição vai intervir sobre você? Vai intervir sobre a sua causa? Em que você está colocando a sua fé? A hora de salvar a sua alma da perdição não é depois da morte, que você é velado, você é enterrado, e depois tem uma missa de 7º dia, de um mês, de um ano, e você já se consumou na sepultura. Para que o morto quer culto? Para que rogar a Deus pelo morto? Se Deus diz em Hebreus 9:27 que após a morte vem o juízo. Acabou. Depois da morte, a mãe só chora até o caixão. Até a sepultura, jogou a última pá de barro, fechou. É chorar e ir embora. Pode vir para casa, ajoelhar, clamar, suplicar, e Deus ouve, porque não é surdo, mas não vai atender, porque se ele atender, ele vai contra a palavra. Culto ao morto, adoração ao morto, rogos ao morto, não dá. A Bíblia refuta. Jesus não tem esse ensinamento. Alguns, chamados saduceus, não criam na ressurreição, mas criam na reencarnação. Jesus os refutou. Procura aí, bota aí no Google, saduceus, e vai aparecer que eles criam na reencarnação. Mas Jesus confirma a eles a ressurreição. Então quem morrer em Deus por Jesus Cristo vai herdar a ressurreição, vai ressuscitar dos mortos. Nem todos estarão nesse patamar morto quando Jesus vai buscar a igreja, os fiéis. Alguns estarão vivos, mas eles vão ressuscitar primeiro, pelo poder da palavra de Deus. Vem a vida morta, como ele fez com Lázaro. Lázaro, sai para fora. Quem que falou que Lázaro sai para fora? Jesus. Quando ele voltar a buscar a igreja de mortos, vão ressuscitar. Depois nós teremos um corpo glorificado e subiremos junto. E depois, os que ressuscitarem pela segunda vez, irão ressuscitar para receber a condenação eterna por não ter morrido em Deus por Jesus Cristo, e herdarão o inferno, onde demônio, diabo e seus anjos, que são os demônios. É uma coisa muito séria. E é para você reconhecer isso hoje, amanhã pode não dar mais tempo. Enquanto a vida é a esperança. Então, irmão, Moisés parou porque viu o mar. Estava parando, né? Por que clamas a mim? E a ordem foi, diga ao povo que o marcha. Moisés, conhecendo o poder de Deus, nem questionou, foi avançando. E aconteceu o que está escrito aqui. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar seco, até a água que estava abaixo da água, na superfície lá, seria para ser uma água molhada, não, mas Deus secou. Para quê? Para que eles pudessem passar, senão atolaria o pé. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus é um Deus que zela pela sua palavra, ele vela pela sua palavra. Diria e não faria, prometeria e não cumpriria de jeito nenhum. Deus é inerrante, imutável, infalível, justo, fiel, onisciente, onipresente, onipotente. Tem poder para salvar, tem poder para matar e lançar no inferno, na perdição. A Bíblia diz: temer aquele que tem poder, não aquele que tem poder para afetar a sua carne, te ferir, até te matar fisicamente. Deus permitir, só ele permite a morte, mas não tem poder para lançar sua alma no inferno. Você pode morrer de uma forma feia até na terra, mas a alma está salva. E é Deus que vai permitir, que sua morte ele permite. Agora, por que lá em cima você pergunta, ele não sei porquê. Ele vai permitir, tem permitido às vezes algumas acontecerem. Agora, ele diz para temer, teme a mim, que sou Deus, que tem poder para te matar, permitir sua morte e lançar sua alma no inferno, ou seja, na perdição eterna. O próprio Deus fala isso. Então não adianta você crer, estar firmado no seu credo e deixar de estudar a palavra para salvar agora. Seu filho está formado, sua mãe está bem financeiramente, está tudo correndo bem, mas você vai morrer crendo em quê? A maior herança
de alguém é morrer conhecendo a palavra de Deus para salvar a sua vida e ressuscitar dos mortos. Irmãos, para que é a fé? É para ser usada. Mas, irmãos, quando está tudo bem comigo, eu não tenho conta, eu não tenho dívida, um problema sentimental, um problema de toda ordem de problema, toda sorte de ordem de problema, eu não uso tanto a minha fé. Eu mantenho o rumo de servir a Deus e pedir sua proteção e livramento. Mas quando vem um problema, aí a gente se alerta. Epa, peraí. Agora tem que jejuar mais, agora tem que orar mais, tem que ler mais, tem que preparar mais, porque eu não vou perder essa batalha não, em nome de Jesus. Eu não vou deixar isso acontecer não, em nome de Jesus. Eu vou romper isso aí pelo poder de Deus na minha vida, porque eu estou na igreja, eu estou lendo a palavra, eu estou louvando, eu estou adorando, estou ouvindo os profetas do Senhor. O nosso Deus livra, o nosso Deus é justo, é fiel, grande, poderoso, maravilhoso. Não vai desamparar, como não desamparou esse povo. Mas, irmãos, a igreja, abaixo do Espírito Santo, ela tem uma liderança humana, que é o homem, que é chamado pastor, muito combatido hoje em dia pelos hereges, mas eu tenho certeza, estou fiel e firme em Deus, que Deus estabelece. Alguns forçam, entram, esse vai pagar o preço a Deus, mas normalmente o pastor é um homem chamado de Deus por ele preparado. E como é que eu provo se você combate o pastoreado? E o cargo que o pastor anda, e a gasolina que ele tem, e o salário que recebe às vezes. E você refuta, você bota na internet, você fala besteira, porque você é um herético, não é essa palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, em Efésios, um dos versículos, contexto desse assunto, 4:11, que Deus deu à igreja pastores, doutores, liderança, auxiliares, obreiros, diáconos, diaconisas, as santas irmãs na sua maneira de viver, no círculo de oração, mulheres que jejuam, clamam no meio de semana, quando nós estamos trabalhando, lutando por nossas causas, e muitos estão combatendo. Então o próprio Deus dá o que você não entende por não ler a palavra, não estudar, e refuta, e fala besteira, e fala contra Deus, fala contra o povo de Deus, fala contra os de Deus. Então, irmãos, a igreja abaixo do Espírito Santo depende muito do pastor, que o pastor se entregue diariamente a Deus, ao seu Espírito Santo, o renove, o avive. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus falou que quem não perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, você vai ser mudado, transformado. O desesperançoso na vida pregressa, em Jesus passa a esperança. O desanimado lá é animado cá. O triste lá é alegre cá. O que estava imóvel lá é parado, puro que de alegria em Jesus Cristo. Porque ele não serve através da circunstância, ele serve a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o próprio Deus alimenta a sua obra, não depende de homem. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vivemos dias nos quais eu particularmente combato. A fé, na situação normal, ela é mantida, mas na adversidade, como aqui, o que Moisés fez? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos povos que marchem, pode ir, pega a reta, vai meu nome, sou com vocês. E nós sabemos disso, cristãos, já no Senhor por Jesus Cristo. Agora, irmão, na pandemia, nessa pandemia atual, pela manhã, muitos ministérios cessaram de estudar a palavra de Deus. E será que a igreja é o caminho da doença? Será que a igreja é o caminho da morte? Será que a igreja está tendo no caminho dela todos os requisitos para me adoecer? Não. Em nome de Jesus, não. Será que sentar na igreja é um problema hoje na pandemia? Toda a igreja, ou quase toda, isso acontece mais na desorganizada, onde você não vê a organização. Vai poucos membros,
O espaço físico é grande. Dá para fazer hoje sem máscara. Se quiser respeitar o protocolo, dá para fazer com máscara. Tem espaço suficiente, porque vai pouca gente, para separar bastante. Ligar um ventilador para jogar o ar para fora. Esses mesmos líderes, irmãos, estão indo em casamentos. Precisa, vai no banco. Precisa, vai na feira. Precisa, vai na peixaria, vai na padaria. Mas para a escola dominical, não, vamos fechar a igreja que é melhor, que é muito perigoso. Quer dizer, cadê o acúmulo dos anos, do tempo, da bonança dessa fé? Fé para quê? Para acumular? Guardar? Botar no cadeado? Não. A fé é para ser exercida, irmãos. Na igreja, em todo o corpo ministerial de uma igreja, existe os que são influenciados e os que são chamados para influenciar os mais fracos na fé, os mais desanimados, os mais desatentos. Cadê os influenciados desse ministério? Os que são chamados desse ministério para influenciar? Cederam também. Mas na internet postam foto em grupos sem máscara. Restaurante, aniversário, casamento. Cadê o líder desse movimento em Deus? Se um membro tem que perder a vida para ganhar outra, muito mais o obreiro, né? O obreiro perde totalmente a vida. Tem trabalho, tem que ir na igreja, você está escalado. E muito mais, tem que perder a sua primeira vida, seu tempo, né? Para dar tempo ao obra de Deus, o pastor, o líder. O líder tem que estar antenado. É a pessoa que se Moisés for, vou dormir um pouco, depois eu resolvo. O povo conseguiria chegar perto do povo de Deus e mataria. Pela visão do líder, que não foi essa, graças a Deus foi outra, obedeceu e foi. Mas Deus não permitiria, certamente, né? Levantaria outra pessoa. Ou daria um empurrão com o vento de Moisés. Vai, Moisés, estou mandando, eu sou seu Deus ou não sou? Então, irmãos, grandes ministérios ou pequenos estão recuando na fé, quando a fé era para avançar. Abusar, jamais. Tentar Deus, jamais. Como eu já disse outra vez, vou repetir agora, se o dirigente é um ancião, vamos respeitar. Fica em casa, pastor, vim só à noite. Mas fora disso, irmãos, o povo está gemendo, o povo está chorando, o povo está sem o norte, está sem o horizonte. Louvado seja o Senhor. Todo mundo botando a cara na internet, sem máscara, fazendo o que pode e às vezes o que não pode fazer. E o mundão, que não conhece a palavra, não sabe muito a respeito de Deus, estão cheios de fé numa coisa erroneamente, que é frequentar a multidão, aglomeramento, pagode, baile, mas estão indo. Estamos, irmãos, nós, quando recebemos a saudação, parte dos membros, né, dizendo, citando, né, o versículo de Abacuque, segundo ele exclamou, 3,17, né? Aí a figueira não floresça, né? A figueira não produza fruto, as ovelhas da manhã sejam arrebatadas do curral, no curral não haja gado, todavia me alegrarei no meu Senhor. Ué, veio a pandemia, eu me entristeci, errando, não frequentando o templo. Certamente o coração de Deus está triste com esse tipo de pessoa chamada para a liderança, porque está levando o povo a retroceder, a olhar para trás. Está colocando o véu na frente de um problema por medo, por receio, por falta de fé, quando o véu já foi rasgado. De cima a baixo, quando Jesus morreu. E diz, sem fé é impossível me agradar. E diz, olha, Senhor Jesus, não sejais ouvinte, mas sejais o quê?
praticante. Ou seja, ó, exerça a vossa fé, eu sou forte. Exerça a sua fé, clame em mim. Exerça a sua fé, eu sou onisciente. Exerça a sua fé, eu sou onipotente. Exerça a sua fé. Quem clama em mim vai essa resposta. E as portas, irmãos, estão fechadas. E se você falar com um, com o outro, às vezes, né? Não, mas você está sendo muito radical, você está sendo muito... Que isso? Não, é um perigo, sim, é um perigo. Eu trabalho de motorista de ônibus, irmãos. Todo dia eu vou com 60 para entrar em 70. No meio deles tem uns 4 abusados que não botam máscara. Finge que não vejo, se passar, acabou. Eu trabalho no meio de um monte de homem. Obrigado a usar máscara, eu uso. Eu não posso tentar Deus, eu não posso ser rebelde, mas estou com um protocolo. Senhor, todo dia quando eu saio para trabalhar, eu falo na empresa lá, estou no volante do ônibus: Senhor, queira estar comigo nessa jornada, me guarda, me protege, me livra do mal. Acabou, não tem outra opção. Isso pela minha fé, porque a situação me chama a ficar em casa, mas eu trabalho, e a despesa, e as contas a pagar, e a esposa para cuidar, e o filho para zelar. E o creme para minha pele ficar bonita. E o presto barba ficar bonito sempre assim, como estou agora. Quem vai pagar? A Maru passou, ele está rindo, minha esposa. Alguns irmãos, ó, resolveu botar o pires na mão, pedir, virou um pedinte. Porque não quer trabalhar, porque está perigoso, irmãos. Diga ao povo que marche, Moisés. Irmãos, vamos estudar a palavra. Vamos trocar o texto, deixar a revista de lado um pouco, né? E trazer um texto desse de fé. Ó, marche, avancemos, vamos. Deus está falando, ó, para ir. Se é Deus que está falando, vai acontecer o livramento sempre. Em nome de Jesus. Então precisa, irmão, buscar ter essa visão, para ter essa direção do Espírito, porque lá em 2 Timóteo 1,7 fala o quê? Você sabe, eu vou te falar, diz lá que o Espírito Santo, ele é o forte, é espírito de fortaleza, de moderação e de amor, e nós temos a ação do Espírito Santo, alguns selados por ele ainda, outros já plenitude, fala em mistério com Deus, edifica a sua vida com Deus. Era para essa festa aí irradiando a outros. Vamos, gente, escola dominical, vamos chamar o pastor, orar pelo pastor. O pastor está debilitado na fé, o pastor perdeu a visão. Perdeu a visão por um momento. Todo mundo, irmão, que é membro da igreja, é um ser, é um homem como eu. Eu vou no sacolão, já fui no sacolão hoje. Se precisar, vou à tarde na padaria, vou na peixaria, vou no banco. A vida não parou. Por que vai parar só para estudar a palavra de Deus? Se é a coisa mais importante para aquele que diz em Deus, é estudar a palavra. Quem está em Deus, o mais importante nessa vida para ele é estudar a palavra. Então eu quero escola dominical, eu quero EBD. Vamos. Será que o caminho do domingo pela manhã que eu vou fazer para ir para a igreja é o caminho da morte? O caminho para a igreja é o caminho da enfermidade? O caminho da igreja é o caminho da doença? Será que dentro da igreja está lá a coronavírus estacionada, me esperando, vai me abraçar? Certamente que não, irmãos. Alguém indo para a igreja, estando na igreja, pode Deus querer permitir que pegue o coronavírus. Mas se Deus está permitindo, quem vai te livrar? Pode permitir que você vá para o hospital, seja entubado, mas só vai morrer se Ele permitir. E se morrer, vai herdar a vida eterna no final, que é o maior lucro para alguém, é a maior riqueza para alguém. Porque ele cita, né, a passagem de um homem que mexia com agropecuária não, com agricultura, e tinha muita terra, e ele plantou, e em um ano deu tanta semente, tanta colheita, que ele teve que desfazer dos silos dele e guardava a provisão, as sementes, e fez tudo maior. Aí diz lá o texto que ele falou: alma, arregala-te, como se o homem fosse dono da sua vida, não soubesse que vai morrer. Não, irmãos, quem está de pé hoje, glória a Deus por isso.
só está de pé porque Deus está permitindo. Não foi pela sua reza, não foi pelo seu sacrifício, não foi por nada, Deus está permitindo. Quando Deus não permite, o avião cai e alguns não morrem, porque aqueles não quiseram que ele morresse. Quando Deus permite, leva uma topada dentro da sua casa, você morre, inflama aquele dedo, vira uma gangrena e acabou. Não é assim? Então, por que temer? Que possamos passarmos a sermos pessoas diferentes. Porque, como eu citei, alguns são chamados para influenciar, como Paulo, tantos outros. E alguns têm que ser influenciados. Mas todas as duas partes pararam. Porque as duas perderam o rumo. E aqui era para influenciar o líder espiritual, o pastor do ministério, o pastor e ministro do corpo, resolveu melhor parar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquele que olha para trás e uma vez a mão estando no arado do trabalho e olha para trás, Deus tem prazer nele. Não tem prazer, é bíblico. Ah, mas está tendo culto à noite. Não, mas por que não tem estudo? Qual é o problema de não ter estudo? O culto é uma forma de cultuar a Deus. E o estudo é para aprender de Deus. Para quando cultuar melhor. Para quando louvar melhor. Para quando orar melhor. Para quando precisar haver unção, poder, animosidade, valentia, ousadia, intrepidez, garra. Louvado seja o Senhor. Eu costumo falar uma coisa que eu falo uma coisa que eu vi uma vez e não esqueci. Aquele irmão que parar até que as coisas melhorem, verificará que ele não parou, está tão adiante que não vai poder mais alcançá-lo. Fique para trás. E eu ouvi um pregador, ele falou, muitos anos, isso ficou no meu coração também. Quem me lembra é o Espírito Santo, né? Não, minha mente não é tão boa assim, mais de 30 anos, né? Ele falou, quem não preparar o seu presente, não vai ter futuro e vai ficar só no passado. Aquelas coisas, sabe aquelas pessoas que ficam na igreja remoendo? É porque não exerce a fé, não bota a fé para fora. Igrejas por aí, que nós falamos às vezes, né? Ah, mas lá faz isso, lá faz aquilo. Irmãos, tá bombando. Todo mundo de máscara, querendo seu espaço em Deus, querendo se ocupar em Deus, querendo as coisas de Deus. 6 horas a igreja está cheia. E nós, pentecostais, né? Unção, poder, autoridade, a chave aqui, trancamos a porta da igreja. Todo mundo está em casa, os membros, sem saber o que fazer, sem saber para onde são norte, porque a liderança não dá esse norte. Primeiro que não tem para dar, mas não está uma fé acirrada em Deus, para poder chamar o povo, irmãos, vamos avançar, vamos marchar, a ordem é marchar, a ordem é estudar, a ordem é vir orar de joelho, clamar ao nosso Deus, pelo nosso bairro, nossa rua, pelos membros desanimados, entristecidos, muitos dentro, corpo dentro, espírito fora. Isso deve ser uma preocupação daquele que não tem mais vida em Deus, que é a direção da igreja. O pastor está em casa, parece um velório, que a irmã morreu. É um casamento, é uma festividade, é um recurso, ela é alguém no hospital. Ah, mas tem que ter um tempo. Sim, tem que ter um tempo, mas às vezes não tem esse tempo, é ele que vai. Porque se não for, não aparenta por ímpio um testemunho de vida. Pastor tá na casa de praia. Pastor está passeando. Pastor está escondido dentro de casa. E o corpo todo em casa, também desanimando na sua fé, por negligência espiritual dele, por não entender o seu cargo. Dizem, eu não conheço muito de marinha, né? Que quando o navio está afundando, o último a sair é quem? O capitão, porque ele conhece todo o sistema do navio para poder estar orientando a quem vem agir. Entendeu? Se está pegando na congregação, quem deve ser o primeiro a botar o peito na frente? A direção, o dirigente.
Executando, ó, vamos fazer assim, vamos por ali, vem cá, vamos fazer, hoje vai ser assim, hoje vai ser assim, vamos, irmão, Deus é conosco. Se esconderam, irmãos, boa parte, estão no churrasco. Não dá, para mim não dá, tá errado. O capitão do navio é o último a sair do navio. E porque Moisés obedeceu, Deus fez. Se não obedece, faz também. Porque Deus quis assim. E que nós, hoje, possamos mudar esse sentimento, pensamento e voltar-se para Deus, estudando a palavra. Que Deus, se onde você congrega, você vê que a fé sumiu, não é exercida, ó, faz uma visitinha. Eu não estou mandando você ser rebelde, não. Nem ser de onde você está. Mas visita um outro local, de repente lá o renovo, você vai enxergar o renovo, vai enxergar a fé, vai enxergar uma direção espiritual do ódio de Deus para você. Às vezes uma mudança faz bem, nem sempre. Então seja prudente. Se onde você está não tem escola, visita outra. Se onde você está a porta não se abre, procura uma igreja e faça uma visita perto da sua casa, perto de você. Às vezes estamos orando por mudança, orando por diferença, né? E não agimos, estamos só orando. Então Deus está te impulsionando. Ouvir isso aqui, você fazer assim. Domingo que vem não tem escola dominical na sua igreja? Visita outra. Devagar, com calma. Nunca seja rebelde, mas seja decisivo acerca da direção da sua vida pelo Espírito Santo. Não fique gemendo, sofrendo. Deus tem o melhor para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.